Oi pessoal, sejam bem-vindos, a essa aula do sétimo ano e hoje nós vamos dar continuidade à nossa semana de revisão. Então nós vamos revisar aqui conteúdo hoje, variedades linguísticas. Então, vocês devem lembrar que variedades linguísticas é um ponto bastante interessante, ele é bem legal de a gente estudar porque a gente começa a ver o que diferentes formas de falar, dependendo do estado, dependendo do país, dependendo da classe social. Então a questão da variedade vai ser o que? As mudanças que podem ocorrer, no idioma, tanto falado, como também na parte escrita. E aqui eu coloquei, especificamente dizendo o que é variedade linguística. E aqui de fato o que é? As variações linguísticas, elas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Então você pode aqui se pode mostrar o quê? Que as variações são o quê? As variantes, as mudanças que a língua ela pode ocorrer, que ela pode sofrer no decorrer do nosso dia a dia, no decorrer das décadas, dos séculos, dos anos de forma geral. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, por exemplo, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Então, como de fato, o Brasil é um país continental, é imenso. Então, o idioma, no caso a língua portuguesa, ela vai sofrendo variação dependendo do que da região onde aquelas pessoas ali habitem. Vamos prosseguir. Primeiramente, nós temos as classificações, E essa nós vamos iniciar a classificação chamada de quê? Da variação geográfica, Ou também pode ser conhecida como variação diatópica. O que seria isso? Ou o que é isso? Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Então, essa questão da variação regional, ou variação geográfica, ou variação diatópica, quer dizer o quê? Aquele idioma, no caso a língua portuguesa, ela vai mudando de acordo com a região onde ela está inserida. Aqui nós vemos um exemplo dessa variação geográfica, Como comparando aí o português do Brasil e o português de Portugal. Aqui no caso, o celular, nós chamamos de celular, conhecemos esse aparelho que está aí no lado esquerdo como celular. Em Portugal, eles já chamam de telemóvel. Aqui nós chamamos de ônibus. Em Portugal se chama autocarro, E o trem, que no caso esse circunflexo aí não tem, chamamos em Portugal de comboio. Então, o que vocês podem observar? Essa alteração, de nomeações, no caso de objetos, em que no Brasil se fala de uma certa forma e em Portugal fala-se de outra maneira. Então, isso significa o quê? Que ocorreu na língua portuguesa uma variação geográfica, certo? Então, houve uma alteração, houve uma variação do português quando se trata de variação geográfica. Agora nós também temos a classificação chamada de variação histórica, ou também conhecida como variação diacrônica. O que é essa variação diacrônica? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. O que isso mostra para a gente? Nos mostra que o idioma ele também vai se alterando de acordo com os séculos. Se nós tivermos contato com materiais do século XV, século XVI, século XVII, XVIII, XIX, nós vamos observar o quê? Há alterações no português. Isso aí por quê? Porque com o passar do tempo vai ser o quê? Alterando algumas palavras, Outras vão sumindo, outras vão surgindo. Então isso nós chamamos de quê? De uma variação histórica. E aqui para exemplificar nós temos o quê? Dessa variação histórica. Aqui existe uma espécie de cartoon e temos a fala de um personagem. Veja que os belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Veja a forma como esse senhor da gravura fala, a maneira formal como ele se direciona ao surfista. E também essa parte aqui de pegá-las-emos. Nesse caso aí nos mostra o quê? Nos mostra uma questão de mesóclise, que é uma colocação pronominal que é basicamente hoje em dia ela é utilizada, ou foi utilizada em materiais mais antigos. Hoje em dia ela já está totalmente em desuso. Porém, você pode, eu, você, nós,
podemos encontrar algum tipo de material que ainda possua esse traço da mesóclise, mas não é o que é mais comum utilizarmos no dia a dia, principalmente em uma fala. Ok? Na Bíblia você pode encontrar. Então lá você vai observar o que é a questão mesmo mais formal do idioma, né? Algumas palavras que eram escritas daquela época e faladas também naquela época, hoje em dia já cai o que? Em desuso, como ocorre também com o nosso pronome, né? O pronome pessoal, o vós. O vós, nós realmente no dia a dia não escutamos mais ninguém falar dessa maneira, a não ser também textos que a gente ainda consiga encontrar esse pronome, esse traço, né, esse uso desse pronome. Então essa questão da variação histórica, ela nos mostra o quê? Que o idioma ele vai se alterando também com o tempo em que ele passa. Primeiro nós vimos o que? A variação geográfica, que vai depender da localidade onde aquele idioma é falado. Já na variação histórica, vai depender do que? Do tempo, né? Com o tempo, aquele idioma foi o que? Se transformando, palavras deixaram de existir e palavras estão caindo em desuso. Continuando. A variação social, né, ou também chamada de diastrática. O que isso quer dizer? Ela é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos. O que isso quer dizer? Que o idioma, ele também o que ele vai variando, ele vai se alterando, o que dependendo do social. No caso aí foi mostrado o que? Um orador jurídico, né? Pelo fato do trabalho, pelo fato da formalidade que ele tem que possuir. Aqui ele quis comparar com o que? Com o morador de rua, né? Que o idioma provavelmente seja mais simples, que infelizmente não tem um conhecimento gramatical grande, amplo, para utilizar de maneira muito formal, diferentemente de um orador jurídico, né, que já necessita de um idioma, né, no português bem mais claro, mais o que? Mais gramatical, né, porque a profissão exige isso, essa formalidade. Então, aqui nessa charge, né, que mostra aqui essa variação mesmo social. Observe o que? A fala entre esses personagens e o que cada um pensa pelo fato de falar de maneira diferente. Então vamos começar aqui a ler. De acordo com o seu laudo, né, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Né, o médico falando isso, ou seja, uma linguagem bem mais o que? Bem mais específica, né, daquela área ali, daquele médico, da área em que ele trabalha. Ao que o paciente, coitado, pensou, ó, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? O que vocês podem observar? Que houve uma confusão de significado, de compreensão, por conta de quê? Da questão do uso do português, da maneira formal e específica que o médico falou, né? Ele falou muito de maneira o que? Bem médica de fato. Então isso ocasionou o quê? Um problema de entendimento com o paciente. E no final o que é que o médico diz? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, o que vocês podem observar aí? Que a questão do idioma, né, pode causar uma confusão se as pessoas não possuírem, né, pelo menos assim, um nível de conhecimento linguístico parecido. Então, nós, para recapitularmos e para encerrarmos esses slides, nós tem que ter noção de que variação linguística dá aquela ideia de mudança no idioma, que pode ser a geográfica, de acordo com as regiões, né, com os países, territórios, de maneira geral. Também temos o que? A variação histórica, que o idioma vai mudando de acordo com o passar do tempo. E essa questão da variação social, né? Que está ligada à questão mesmo de conhecimento do idioma e também na questão de as pessoas adaptarem o português, no caso, para as suas áreas de trabalho. Um juiz fala de uma forma, um médico vai falar de outra maneira, um professor vai falar de outra maneira. E isso vai depender o que? Também daquele português que ele vai utilizar no instante do seu trabalho. Só que a gente sabe que, por mais que a gente utilize um certo tipo de idioma no trabalho, né, do português, pode ser muito mais objetivo, muito mais gramatical, muito mais formal, a gente acaba trazendo também isso para o dia a dia. E às vezes pode ocasionar o quê? Problema de compreensão entre o emissor e o interlocutor. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Fiquem bem e até a próxima.